Neste instante, não por acaso, não por coincidência, o arcanjo Miguel está falando diretamente com você. E há um peso nessas palavras que não passa apenas pela mente, ele encosta no peito, atravessa o corpo, como se algo dentro de você já soubesse que este momento chegaria. Ele diz com firmeza e cuidado: se você se afastar agora, eu não voltarei até você desta forma novamente. Não porque eu vá embora para sempre, mas porque existe uma janela aberta e ela não fica aberta por muito tempo. Existe algo pesado se movendo em direção à sua vida. Algo que vinha sendo montado em silêncio, peça por peça, como uma sequência que parecia inevitável, alinhando-se com o seu caminho para te encontrar no ponto exato de vulnerabilidade. E bem agora, no segundo em que você está aqui comigo, o arcanjo Miguel está tentando se posicionar entre você e esse evento. Isto não é uma brincadeira, não é metáfora bonita, não é frase de efeito. Isto é intervenção espiritual real. Por isso eu te peço, com toda a seriedade. Não role a tela, não desvie o olhar, não diga a si mesmo, eu volto depois. Depois é o jeito mais comum de perder aquilo que o céu tentou entregar. Fique comigo até a última palavra, porque o que você vai receber nos próximos minutos tem poder de transformar completamente os próximos 7 dias da sua vida. E você vai sentir isso, não como teoria, mas como mudança de atmosfera, como peso saindo de onde você nem sabia que carregava. Você tem sentido uma pressão estranha no peito, como se algo apertasse por dentro sem motivo? Um peso atrás dos olhos, uma inquietação que visita você em momentos aleatórios, como se a sua mente ficasse barulhenta de repente, mesmo quando o ambiente está quieto. Você já percebeu instantes em que o coração acelera sem razão óbvia, ou a mente fica em branco e um medo inexplicável se instala, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não consegue nomear o quê? Talvez você tenha sentido, em certos momentos, uma sensação de estar observado ou exposto, mesmo estando sozinho, mesmo numa sala vazia, mesmo com tudo aparentemente normal. E você tentou racionalizar, tentou ignorar, tentou se convencer de que era cansaço, estresse, pensamento demais. Mas lá no fundo, bem lá dentro, havia uma parte sua que sabia que havia algo mais, e essa parte não mente. Essa parte é sua intuição, seu espírito, o ponto de contato onde Deus sussurra quando o mundo faz barulho demais. O arcanjo Miguel quer que você entenda: nada disso é aleatório, nada mesmo. Quando o céu decide tocar alguém, primeiro a alma começa a reagir. É como se o seu interior ficasse sensível, como se a sua percepção se abrisse, como se o seu corpo virasse um instrumento, captando algo que os olhos físicos não conseguem ver. E antes de qualquer coisa, eu quero que você faça algo simples, agora, exatamente onde você está. Respire fundo, bem devagar. Solte o ar e deixe seus ombros caírem. Relaxe a mandíbula, solte a tensão que você prende sem perceber. Não é apenas para você se acalmar, é para você se alinhar. Presença é um lugar, presença é cobertura, presença é como você se coloca debaixo do que está sendo liberado agora. O arcanjo Miguel está ao seu lado neste momento e diz: escute-me, filho, não vá embora antes que eu termine de falar. Isto é importante demais. Ultimamente você tem sentido um peso que não consegue explicar direito, não é verdade? Você pode ter sorrido por fora e segurado por dentro. Pode ter seguido funcionando, trabalhando, resolvendo, cuidando, mesmo exausto. Mas existe uma parte sua que está cansada de lutar em silêncio. E o céu viu isso. O céu viu o que ninguém viu. Você não está imaginando coisas. Aquilo que vinha se movendo na sua direção não era pequeno. Não era um simples inconveniente. Não era só um dia ruim. Não era apenas fase. Era uma sequência. Uma reação em cadeia de eventos que teria atacado sua paz de espírito, suas finanças, sua confiança e até mesmo a forma como você enxerga a si mesmo. Seria como se você começasse a duvidar do seu valor, a questionar o seu caminho, a se sentir deslocado, a aceitar migalhas achando que não merece o pão. E isso seria uma tragédia silenciosa, porque ela não chega com sirenes, ela chega com desânimo, com atrasos, com confusão,
com pequenas perdas repetidas, até você pensar que isso é a vida. Não é. Não era para ser assim. Mas algo mudou. E eu preciso que você ouça isso como se fosse a primeira vez, porque isto é um ponto de virada. No momento exato em que você abriu esta mensagem e escolheu ficar, a linha do tempo começou a se reorganizar. Você entrou em um corredor diferente de possibilidades. Você saiu, mesmo sem perceber, de uma estrada pesada e seus passos tocaram outra rota. O arcanjo Miguel colocou a espada de luz entre você e aquele desastre que se aproximava e disse: não vai passar daqui. Imagine isso por um instante. Não como fantasia, mas como realidade espiritual. Um guardião se posicionando, asas abertas, postura firme, espada desembainhada e uma linha invisível traçada diante de você. Há coisas que só podem atravessar sua vida se houver permissão. E você não percebe o quanto dá permissão quando se distrai, quando se afasta, quando desiste, quando volta para padrões antigos por hábito. Por isso o arcanjo Miguel insiste. Esta proteção se mantém enquanto você permanecer aqui, totalmente presente. Cada segundo que você fica é uma nova camada de luz se formando ao seu redor como um escudo invisível, mas absolutamente real. Ouça com atenção. Se você sair desta mensagem agora, você caminha de volta exatamente para aquilo de que estava sendo protegido. E é por isso que o impulso de rolar a tela e ir embora pode parecer tão forte. Essa resistência não é só tédio. É o padrão antigo tentando puxar você de volta para onde você estava. É como uma mão invisível dizendo: não fica, não ouve, não muda. Mas você é mais forte do que isso, e você não está aqui por acidente. Não foi coincidência. Você foi redirecionado, cutucado suavemente, guiado até este momento preciso. O arcanjo Miguel diz que esperou pelo instante em que seu coração estivesse quieto o suficiente, seu espírito aberto o bastante para você realmente ouvir. Este é esse momento. Não desperdice. Você tem sido muito mais forte do que imagina. Mesmo exausto, você continuou dando. Mesmo machucado, você permaneceu gentil. Mesmo traído, você não deixou o coração endurecer por completo. Pessoas mentiram sobre você, duvidaram de você, subestimaram você, e ainda assim você seguiu tentando ser correto, tentando ser justo, tentando ser digno. Isso é raro. Isso é poderoso. E o céu observa de um jeito que o mundo não observa. O céu viu cada ato silencioso de bondade. Cada lágrima que você enxugou sozinho quando ninguém estava vendo. Cada vez que você escolheu o amor em vez da amargura, mesmo quando seria mais fácil se fechar. Por causa disso, uma bênção poderosa foi preparada especialmente para você. Algo que altera a rota, algo que mexe na maré. Algo que não é apenas sensação boa, mas mudança concreta. Mas antes que ela chegue completamente, a sombra no seu caminho precisa ser removida. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto você ouve, enquanto você permanece aqui, a energia ao seu redor está se movendo. Aquele peso que tem estado sobre sua vida como uma nuvem escura começa a rachar, a se fragmentar. A névoa que se agarrou ao seu caminho fica mais fina, permitindo que a luz entre. E talvez você já esteja sentindo algo sutil, como se o ambiente ficasse mais silencioso, como se sua respiração ficasse mais profunda sem esforço, como se um nó antigo começasse a afrouxar. O arcanjo Miguel diz: estou abrindo o caminho à sua frente. Estou cortando fios que nunca foram seus para carregar. Estou desmontando laços invisíveis. Mas você precisa ficar sob esta cobertura até que eu termine. Não vá para a próxima coisa. Não corra para o próximo vídeo. Não fuja para a distração. O céu não compete com o barulho, ele chama no silêncio. E hoje o silêncio te encontrou. Agora, para concordar com esta proteção, para não ser apenas um espectador, mas alguém que recebe e aceita, eu quero que você faça uma ação simples. Vá até os comentários e digite a palavra Amém. Mas não faça no automático, como hábito vazio. Ao digitar, sinta o que você está dizendo. Assim seja. Eu aceito. Eu concordo. Eu me coloco debaixo desta cobertura.
Porque isso não é apenas um comentário em um vídeo. Isso é consentimento espiritual. É você dizendo sim ao escudo que está sendo erguido em torno da sua mente, da sua casa, dos seus próximos dias. E enquanto você faz isso, o arcanjo Miguel se aproxima ainda mais, como se ele dissesse: eu precisava que você participasse. Eu precisava que você escolhesse. Porque a escolha consciente sela o acordo. A intenção é o que faz a energia se manter. E eu vou te pedir mais uma coisa, não por números, não por ego, mas por alinhamento. Compartilhe esta mensagem com alguém e inscreva-se no canal, porque quando você realiza essa pequena ação, você não está apenas clicando, você está ancorando. Você está dizendo: eu me alinho com esta frequência de proteção e bênção. Eu permaneço conectado ao fluxo de orientação que me mantém no caminho. E quando você compartilha, você estende uma mão para alguém que talvez esteja se afogando em silêncio e nem sabe que existe cobertura disponível. Fique aqui. A próxima revelação é maior do que você espera. Pare um segundo e sinta o ar ao seu redor. Perceba se há algum calor suave ao longo das costas, se há um formigamento leve nas mãos, se há uma calma repentina atravessando seus pensamentos como uma brisa. Isso não é aleatório. O arcanjo Miguel está se aproximando de você agora. E ele diz: agora vou mostrar a você o que esteve escondido nos bastidores da sua vida. Por muito tempo você caminhou sob o peso das projeções de outras pessoas, do ciúme delas, do ressentimento, de desejos secretos de que você falhasse, ou, pelo menos, de que você não subisse alto demais. Nem todo sorriso foi puro, nem todo conselho foi limpo, nem toda proximidade foi amor. E as palavras delas, os pensamentos, a energia negativa, tudo isso formou como uma nuvem, uma obstrução espessa entre você e aquilo que era destinado para você. Você viu isso de formas diferentes, mesmo sem entender. Oportunidades que pareciam perfeitas caíam por terra do nada. Dinheiro que deveria chegar com facilidade chegava atrasado ou não chegava. Conexões que pareciam promissoras esfriavam sem razão aparente. Você se perguntava: tem algo errado comigo? Eu sou amaldiçoado? Eu estou bloqueado? E essa pergunta é exatamente o lugar onde a sombra queria te prender. Porque quando você acredita que o problema é você, você começa a se diminuir, a pedir menos, a aceitar menos, a esperar menos. Mas o arcanjo Miguel interrompe essa mentira e diz: você não estava amaldiçoado. Você estava sobrecarregado com uma energia que nunca foi sua para carregar. Eu intervim no momento em que você escolheu ouvir. Eu me posicionei entre você e a escuridão acumulada. E eu não vou permitir que ela te alcance se você permanecer sob minha instrução. Então fique. Não role a tela. Cada segundo da sua atenção agora é como adicionar tijolos a um muro de luz ao seu redor. Sua escolha de ficar não é passiva. É guerra espiritual. É você escolhendo o caminho mais brilhante em vez de inconscientemente derivar para o mais escuro. Enquanto você permanece, o arcanjo Miguel está cortando laços invisíveis, desmontando padrões antigos, limpando engarrafamentos espirituais que mantiveram suas bênçãos como reféns. E agora, ele me mostra algo sobre você que pode te surpreender. Existe algo que você acreditava estar perdido para sempre. Um sonho enterrado, uma oportunidade que passou, uma parte de você que você pensou ter morrido com o tempo e as dificuldades. Você olhou para trás e pensou: era para ter sido, mas não foi. Você sentiu como se uma porta tivesse se fechado violentamente na sua cara e o som da tranca ainda ecoasse na sua alma. Mas ouça, não estava perdido, estava atrasado, estava colocado de lado, guardado numa prateleira pelo peso de tudo que você carregou sozinho. E aquela bênção atrasada está sendo reativada agora. Há portas que Deus não fecha para sempre. Há portas que apenas aguardam você voltar ao lugar certo por dentro. E a porta que se fechou na sua cara está começando a se abrir novamente, rangendo nas dobradiças, como quem foi mexida depois de muito tempo trancada. Você está mais perto da sua grande virada do que se atreve a acreditar. Mas precisa permanecer alerta,
Precisa se manter neste estado elevado de consciência. É por isso que você foi guiado para esta mensagem hoje, neste momento exato. Não mais cedo, quando você não estaria pronto. Não mais tarde, quando poderia ser tarde demais. Agora, neste ponto da sua história, o caminho à sua frente se dividiu em dois. Um caminho é brilhante, cheio de avanços e revelações. O outro é pesado, repleto de desvios desnecessários, desilusões e confusão que fariam você questionar tudo. Sem este momento, sem esta mensagem, você estava inconscientemente derivando para a estrada mais pesada. Não porque você falhou, mas porque havia forças empurrando contra você, tentando te manter estagnado. No instante em que você escolheu ficar, o redirecionamento começou. As engrenagens do destino giraram em outra direção. E para selar essa mudança, eu quero que você faça outra declaração nos comentários. Escreva: "Meu caminho está limpo." Ao digitar essas palavras, visualize uma linha brilhante se estendendo à sua frente. Não mais névoa obscurecendo a visão. Não mais andar em círculos. Não mais caminhar no escuro se perguntando para onde você está indo. Meu caminho está limpo. Não é pensamento positivo vazio. É concordância com o trabalho que o Arcanjo Miguel está fazendo agora, removendo obstáculos que você talvez nunca saiba que existiam, mas que estavam ali, silenciosos, segurando você na mesma estação. O Arcanjo Miguel diz: seus inimigos, vistos e invisíveis, tentaram ficar no caminho do seu ponto de virada. Aqueles que duvidaram de você, aqueles que zombaram, aqueles que queriam te ver preso no mesmo lugar. A energia negativa deles formou uma sombra que tentou cobrir sua próxima temporada. Mas enquanto você ouviu até aqui, aquela sombra está se quebrando em pedaços. E ela não pode se reformar da mesma maneira, porque a luz ao seu redor está ficando forte demais. É por isso que você pode sentir uma mistura de alívio, emoção, vontade de chorar sem saber por quê. Seu espírito está soltando tensão antiga, está exalando, e eu te peço, não clique fora agora, não se distraia agora. As próximas palavras foram feitas para trancar a proteção no lugar. Enquanto você ouve, imagine o Arcanjo Miguel alto e forte atrás de você, asas abertas, espada de luz desembainhada, dizendo: nada cruza esta linha sem minha permissão. Ele não está apenas bloqueando o perigo, ele está te escoltando para dentro de uma temporada de aceleração. Uma temporada em que aquilo que costumava parar começa a se mover. Onde você lutava por cada pequeno progresso, você começa a ver facilidade chegando de formas inesperadas. Você entrou em um novo ciclo. O antigo padrão de quase, mas não completamente, de começar e depois ser arrastado para trás, está terminando agora. E para reivindicar isso com suas próprias mãos, escreva nos comentários: meu novo ciclo começa agora. Não pense demais. Apenas digite. Se puder, diga em voz alta. E observe o que acontece no seu peito quando você faz isso. Porque você está dizendo ao céu e ao seu subconsciente: eu me recuso a repetir o roteiro antigo. Eu piso no que é meu por direito. Perceba o seu corpo. Talvez o coração bata um pouco mais rápido. Talvez você se sinta estranhamente calmo. Talvez o ambiente pareça mais presente. Isso é o seu espírito se alinhando com a verdade. O Arcanjo Miguel está muito perto enquanto você escuta e diz: você não está imaginando. Esta é a virada da sua maré. Fique, não se mova. A próxima parte é para sua alma. Você tem estado numa batalha espiritual que não conseguia ver com os olhos físicos. A raiva, a inveja, a amargura dos outros apareceram na sua vida como atrasos inexplicáveis, confusão mental, peso emocional. Você pensou que era culpa sua, questionou seu valor, se perguntou se você simplesmente não foi feito para ter mais, ser mais, conquistar mais. E o Arcanjo Miguel interrompe essa mentira agora mesmo e diz: você nunca foi desqualificado, você estava sob cerco. E enquanto você permaneceu com esta mensagem, esse cerco foi quebrado. Os fios foram cortados. A onda escura que se aproximava parou a centímetros de você e agora está se dissolvendo como fumaça. Deste ponto em diante, o perigo que vinha não tem permissão para te tocar. Mas você precisa permanecer acordado e consciente
para não vagar de volta para armadilhas antigas por puro hábito. É assim que muita gente perde a saída, não por ataque forte, mas por distração pequena. E você não vai perder. Você não está aqui para repetir, você está aqui para atravessar. Seu destino não está lentamente se arrastando em sua direção. Ele está virando bruscamente a seu favor agora. E nos próximos dias, algo inesperado vai se aproximar. Uma mensagem que te pega de surpresa. Uma ligação que você não esperava. Uma oferta repentina, um encontro que parece casual, mas não é. Um número que se repete tanto que você não consegue ignorar. Um sonho tão vívido que você acorda com ele no peito, como se fosse memória. E esse sinal vai carregar um sentimento específico, como um selo. Isso foi feito para mim. Isso tem meu nome. Antes que esse momento chegue, o arcanjo Miguel vai te enviar um sinal claro de que a bênção foi liberada e o perigo foi removido. Pode ser um número repetido em lugares diferentes. Pode ser uma frase que você ouve 3 vezes, vindas de fontes distintas. Pode ser um sonho que te acompanha durante o dia. Pode ser um pensamento súbito que te enche de paz e poder ao mesmo tempo. Quando você ver ou sentir esse sinal, saiba: a mudança não está prestes a acontecer. Ela já aconteceu. O futuro já foi reescrito. E para permanecer sintonizado com essa frequência, eu te digo mais uma vez: permaneça conectado. Inscreva-se. Volte. Não por algoritmo, mas por alinhamento. Porque você está entrando num tempo em que a orientação precisa ser constante e a distração é o maior ladrão. Agora o arcanjo Miguel volta sua atenção para dentro de você e diz: filho, a maior mudança não será apenas o que acontece ao seu redor, mas o que desperta dentro de você. Seu eu superior, aquela versão de você que é confiante, clara, intuitiva e magnética, está sendo ativada agora. A parte de você que sabe quando ir embora, quando dizer sim e quando dizer não. Sem culpa e sem medo do que os outros vão pensar. A parte de você que não persegue o que não é para você e não se diminui para caber na insegurança alheia. Você não está apenas sendo protegido, você está sendo atualizado, como um software que recebe uma versão nova. O medo que ficava no fundo da sua mente, a dúvida que morava no seu peito, o questionamento constante, tudo isso começa a perder força. Uma nova autoridade interior nasce. E você vai sentir isso na forma como fala por si mesmo, na forma como estabelece limites, na forma como para de se desculpar por existir, por ocupar espaço, por querer mais. Isso é maturidade espiritual emergindo. E para ancorar essa versão, escreva nos comentários: meu eu superior está ativado. Não escreva como desejo, escreva como fato. E enquanto faz isso, imagine uma luz acendendo dentro do seu peito, ficando mais brilhante, expulsando rótulos antigos, vozes antigas, aquela voz que dizia: você é demais, ou você não é o suficiente. Este é o você pelo qual o arcanjo Miguel tem lutado. O você que ficou escondido debaixo do modo sobrevivência. O você que se adaptou tanto para aguentar a dor, que esqueceu como era respirar sem tensão. A partir daqui, seu destino se move para uma fase imparável. E isso significa coisas concretas. Significa atrasos se quebrando. Significa portas que pareciam soldadas começando a abrir com esforço mínimo. Significa pessoas que te ignoraram tendo que te notar. Significa bloqueios se desfazendo. Significa você experimentar como é quando as bênçãos te perseguem em vez de você perseguir migalhas. E essas bênçãos não são só simbólicas. Elas se manifestam em alívio financeiro real, em oportunidades compatíveis com seus dons, em relacionamentos que curam em vez de ferir, em paz que não desmorona toda vez que algo dá errado. E elas não vêm uma de cada vez como gotas pingando. Elas vêm como ondas. Uma conquista desencadeia outra. Um sim abre várias portas. Porque quando o cerco cai, o fluxo volta. E quando o fluxo volta, você percebe que não era falta de capacidade, era bloqueio. É por isso que o arcanjo Miguel foi tão insistente para que você não pule um segundo desta mensagem. Sua consciência presente é a ponte que te conecta a esta onda.
E enquanto esta nova realidade se desdobra, sua paisagem interior muda primeiro. Você nota que certas coisas já não te perturbam como antes. Pessoas que tinham poder sobre suas emoções perdem esse controle. Situações que te levavam para a ansiedade encontram um você mais calmo, mais sábio, mais centrado. Essa é a evidência de que a transformação é real, acontecendo de dentro para fora. E então o mundo exterior começa a espelhar. Um por um, áreas estagnadas se movem. Pagamentos atrasados se soltam. Oportunidades esquecidas ressurgem em forma melhor. Portas que fecharam na sua cara se abrem por dentro. Você acorda com um senso de direção que não sentia há muito tempo, como se a névoa finalmente se levantasse. O arcanjo Miguel diz: este é o seu renascimento, seu retorno, sua ascensão. Você não passou por tudo que suportou à toa. Cada desilusão, cada traição, cada noite em que você chorou e ainda assim se levantou no dia seguinte, tudo isso construiu este ponto de virada. O céu mantém a conta de forma diferente. Onde as pessoas viram fraqueza, o céu viu resistência. Onde viram falha, o céu viu treinamento. Agora, o equilíbrio se inverte. O que você deu em fidelidade volta multiplicado. E eu preciso que você ouça com clareza. Seus problemas não foram castigo, foram preparação. Você estava sendo esticado para conseguir segurar o que agora está vindo em sua direção. Esta bênção não é sorte aleatória. É resposta divina às orações silenciosas, aquelas que você sussurrou quando estava cansado demais para falar muito. O tempo de apenas sobreviver acabou. Você está entrando no tempo de receber. Mas há mais um passo. Manter-se no fluxo. Porque não adianta abrir uma porta se você não atravessa. Não adianta o céu liberar se você volta para o hábito que te prende. E é aqui que o arcanjo Miguel te chama para uma conexão mais profunda, para permanecer perto da orientação. Se houver um link, um comentário fixado, um convite para estar no círculo mais próximo, não veja como marketing, veja como altar de continuidade. Nem todo mundo precisa disso, mas algumas almas sabem que precisam de constância para não voltar para uma estrada pesada. Se seu espírito sentir atração, não ignore. Sensação espiritual tem significado. E compartilhar esta mensagem também não é promoção vazia. É ministério, porque alguém perto de você pode estar silenciosamente se afogando sob a própria sombra, sem saber que existe proteção disponível. Quando você envia esta mensagem, você estende o mesmo escudo sobre a história dessa pessoa. E existe uma lei espiritual. Aquilo que você ajuda alguém a desbloquear se multiplica na sua própria vida de formas que você nem imagina. Agora, eu quero que você faça algo simples para fechar este ciclo com selo. Coloque sua mão suavemente sobre o coração. Sinta o ritmo. Sinta que você está vivo por uma razão específica. Você não tropeçou aqui por acidente cósmico. O arcanjo Miguel tem tentado te alcançar, te avisar, te proteger e te preparar. Hoje, esta mensagem finalmente passou. A tragédia que se arrastava na sua direção foi detida. A bênção que estava retida foi liberada. A versão de você que seu destino requer está despertando agora. Respire fundo mais uma vez. Puxe o ar como quem puxa a vida. Solte como quem solta peso. E se tudo isso ressoou no seu espírito, sele isso com uma palavra final nos comentários. Amém. Que esse seja o seu sim alto e claro, seu acordo final com o plano do céu para você. E não esqueça do que foi declarado aqui, porque as palavras que você escreveu são como marcos na estrada. Seu caminho está limpo. Seu novo ciclo começa agora. Seu eu superior está ativado, e grandes coisas não estão apenas vindo. Elas já começaram a se mover em sua direção. Nos próximos 7 dias, observe com atenção, não com medo, mas com discernimento. Observe os sinais, observe as aberturas, observe o que volta a respirar, observe o que destrava, observe quem aparece, observe a paz que começa a se instalar sem explicação. Isso é a evidência de que a linha do tempo foi tocada. E quando você sentir vontade de duvidar, quando o hábito antigo tentar te puxar de volta, lembre-se,
A resistência é prova de que algo foi quebrado. A sombra sempre grita quando perde poder. Mas você não volta. Você atravessa. Permaneça conectado. Permaneça desperto. Permaneça na luz. O arcanjo Miguel caminha com você, agora e sempre. Em nome de Jesus, amém.